E Dr. Bender, agora nós vamos falar sobre duas tecnologias na prevenção e tratamento de lesões no esporte. Uma é o ozônio, uma técnica, um procedimento que eu acompanho há muito tempo, adoro o ozônio. A outra eu não lembro, eu esqueci, que tu falou umas 2 ou 3 vezes e é um nome diferente, eu nunca tinha escutado. Eu vou deixar tu apresentar as duas técnicas, as duas tecnologias aí, técnicas, enfim, procedimentos. E fala pra nós aí. Tem a ozonioterapia e a proloterapia. Proloterapia? Nunca ouvi falar disso aí. São duas técnicas muito antigas, usadas há muito tempo e agora sendo vistas sobre um novo prisma, com mais estudos, mostrando resultados principalmente nessa área de dor, regeneração tecidual e regeneração de lesões. O ozônio é o O3. Ele é um gás que, quando injetado no organismo, ele se transforma em O2, doa um oxigênio para os tecidos. E ele tem vários mecanismos, várias funções no organismo. A mais conhecida, onde ele é mais usado fora do meio médico, ele é um potente bactericida. Então, nós podemos usar ele para esterilizar qualquer coisa. Ele é utilizado para piscinas, até para vários rios que foram limpos na Europa, foram limpos com um sistema de ozônio. Legal. E dentro do organismo, essa função bactericida também nos é útil quando tem algum processo infeccioso, algum processo que envolva bactérias. Mas nós utilizamos pensando também em melhora de imunidade, ele modula algumas proteínas do nosso organismo que são responsáveis por melhorar a imunidade e diminuindo outras que são responsáveis para aquele processo inflamatório de longo prazo. Ele melhora a oxigenação dos tecidos, ele consegue limpar, sequestrar aqueles radicais livres que fazem danos na parede celular. Então, ele atua em várias áreas que nos são muito úteis. No caso da dor, nós temos principalmente o efeito analgésico, anti-inflamatório e de aumentar a quantidade de oxigênio e aumentar a nutrição daquele tecido para ele regenerar mais rápido. Doutor, eu tive uma experiência fantástica com o ozônio que eu quero compartilhar com o pessoal aqui. Pode ser que alguém que assista esse vídeo também tenha as mesmas limitações e problemas que eu tenho, por exemplo, problemas ósseos, né? Para quem não sabe, eu tenho displasia fibrosa, né? É uma fibrose nos meus ossos. Eu tenho algumas fibroses nas minhas costelas, o doutor já sabe, já viu meus exames. É uma doença, né, benigna, congênita, que acabou nascendo comigo ali na hora da formação do embrião ali. E eu descobri essa doença no jiu-jitsu. O pessoal na época achou que fosse câncer de medula óssea. Fiquei um bom tempo achando que eu estava com câncer de medula óssea. Foi um samba do crioulo doido na minha família. Não foi fácil passar por essa fase. Mas graças a Deus, chegando no final da biópsia, eu descobri que era uma displasia fibrosa. E as minhas costelas, doutor, elas, o senhor sabe, né, melhor do que eu, estou falando pro pessoal aqui, elas são costelas mais frágeis e que se lesionam com mais facilidade, porque não tem aquela irrigação de sangue normal, elas não são flexíveis como uma costela normal. Então eu lesiono elas fáceis no jiu-jitsu por conta desse problema, né? E uma vez eu estava no Gil, praticando Gil, e aí naturalmente acabei machucando a costela, e quando essa microlesão acontece, às vezes eu fico 3, 4 semanas sem poder dormir para esse lado da costela e quem treinar nem se fala. O Dr. Renato Bender fez um procedimento de ozônio nessa época, logo depois da lesão, e eu já estou acostumado com essa lesão, e eu ficaria pelo menos 4 semanas dormindo muito mal e sem poder treinar. Tá? Isso bota aí pelo menos 1 mês e meio para poder voltar a treinar, dormindo mal de 3 a 4 semanas. Quando o doutor fez o procedimento com ozônio, eu lembro que eu nunca tinha feito o procedimento intercostal, se chama? Intercostal. Intercostal. Eu não sabia o que ia acontecer, mas o doutor falou que poderia funcionar muito bem. Foi assim, ó, tiro e queda. Eu nunca tinha visto isso. Esse procedimento que tu fez com ozônio lá na clínica comigo, e eu acredito que deve ter usado algum outro procedimento viscobiológico junto,
ou se foi o ozônio, depois tu pode falar, foi impressionante. Porque a minha dor das minhas costelas, elas sumiram naturalmente, de forma muito rápida e objetiva. Eu já estava pronto para treinar 3, 4, 5 dias depois. Eu já conseguia dormir para aquele lado, coisa que nunca aconteceu. E eu estudo ozônio há muitos anos. E eu descobri recentemente, inclusive, que o próprio SUS está incluindo o ozônio nos seus procedimentos para enfermos, né? Tamanha efetividade do ozônio, tamanhos benefícios do ozônio em casos de enfermidades, por exemplo, né? Até mesmo para lesões onde a lesão está aberta, né, doutor? Uma ferida, alguma coisa assim, o processo de cicatrização com o ozônio, ele funciona muito bem, correto? Sim. O efeito bactericida ali é extremamente importante. Quando nós temos uma ferida, enquanto nós não conseguirmos acabar com aquela infecção, acabar com aquele processo bacteriano, não vai ter uma cicatrização adequada e o efeito é excelente. E no teu caso, o que nós queríamos ali? Nós fizemos um bloqueio via intercostal para chegar bem perto daquela costela. É um procedimento delicado, porque embaixo da costela tem um pequeno músculozinho e embaixo tem o pulmão. Então a gente tem que usar ultrassom para poder ir no lugar certo. Certinho. Né? E querer o efeito anti-inflamatório e um efeito de aumentar a vascularização naquele tecido. Aquela tua costela, como tu mesmo falou, ela é pobremente vascularizada e tem todo aquele tecido. Nós usamos na época anestésico local e o ozônio. Anestésico local para dar mais conforto no procedimento, já dá uma analgesia inicial e depois o ozônio mantém. E o resultado realmente foi muito bom, né? Muito bom. Eu fiquei, doutor, assim, eu tô acostumado a ter esse tipo de lesão e acostumado a conviver com esta dor após a lesão. E não tem menos de um mês e meio. A minha esposa já brinca comigo. Eu chego do Gil e aí eu vou deitar, eu fico quieto, né, pra ela depois não meter corneta em mim, né? Que tu foi treinar com as costelas, tu sabe que tu não pode, não sei o quê. Aí eu fico quieto, mas de vez em quando eu dou uma gemida e ela, um mês e meio gemendo. E ela mesma se impressionou, porque ela viu que rapidamente o ozônio conseguiu meio que neutralizar aquela dor, fazendo com que eu tenha uma qualidade de vida muito mais rápida. E o ozônio também foi extremamente eficaz no bloqueio da minha contratura, que eu cheguei aquela vez contraturado por conta daquele espasmo que eu tive ali. Não sei se espasmo é a expressão certa, né? Mas né? Bloqueio, espasmo. Na realidade, a contratura é uma banda tensa, é o músculo quando ele fica tenso, contraído, e isso vai gerando muita dor e vai perpetuando o caso. Então, o ozônio aí meio que libera aquela fibrose, aquela contratura, né? Ele tem um efeito também de aumentar a vascularização ali. O grande problema é quando tem aquela contratura, também acaba ficando um ambiente isquêmico. Então, com o efeito analgésico anti-inflamatório e de melhorar a vascularização, faz com que o músculo libere ali e se consiga reabilitar depois. Sensacional. Então, assim, eu sou fãzaço do ozônio, eu adoro o tratamento, eu achei algumas pesquisas, inclusive, fora do país, Alemanha, Inglaterra, no Brasil ainda, né, o ozônio, a liberação do ozônio, né, doutor, tu me corrija se eu estiver errado, eles querem mais casos concretos na literatura brasileira para poder liberar o ozônio de forma natural, né? Como alguns outros procedimentos. Só que existem diversos outros estudos comprovando a eficácia do ozônio em diversos outros países, né? Tô certo, doutor? Certo. Não, na realidade é bem isso. É uma dicotomia. Como tu bem falou, o SUS já colocou dentro do seu rol de medidas preventivas, de tratamento? De tratamento alternativas, vamos dizer, que se diz, mas o Conselho Federal de Medicina ainda coloca como um procedimento experimental, que necessita mais estudos. Cada vez mais nós temos esses estudos, mas as coisas são burocráticas. Tem estudos agora mais recentes em hérnia de disco, em patologia discal, tem várias áreas de dor, em tendinopatias, em osteoartrite. Então tem bastantes estudos suportando, mas a coisa ainda está meio engatinhando. E outro fator interessante para o atleta é a mesma coisa que nós tínhamos falado da onda de choque.
ele também não tem o menor problema com antidopagem, porque no momento que ele entra no organismo, ele virou oxigênio. Então ele não é uma substância detectável como doping em qualquer fase do treinamento. Isso também nos ajuda bastante. Legal, doutor. E quais são, eu sei que são vários, mas fala aqui, de repente, os mais comuns, formas de aplicar, fazer tratamento com ozonioterapia. Fala aqui para nós, sei lá, alguns procedimentos, algumas formas aí. A forma que eu mais uso como característica de um médico de dor e médico do esporte é na forma de bloqueios anestésicos, de infiltrações intraarticulares, peritendíneas, em ponto gatilho, em contratura, mas também ele pode ser usado de outras duas formas sistêmicas, que aí mais pensando em melhora de imunidade, melhora daquela inflamação crônica sistêmica, que é via sanguínea, que a gente chama de autoemo maior, que é ozonizar uma certa quantidade de sangue e reinfundir, ou o ozônio retal, que são formas de administrar ele sistemicamente. Mas na maioria das situações de dor, principalmente músculo-esquelético, a gente usa via bloqueio ou via infiltração diretamente na área a ser tratada, sempre guiado por ultrassom. Perfeito. Esse ozônio, eu nunca fiz essa forma de tu retirar uma parte do teu sangue, colocar ali anticoagulante, né? Injetar o ozônio naquela bolsa, o sangue, ele troca de cor, né, doutor? Ele fica uma cor diferente, ele fica uma vermelho mais oxigenado. Isso, e aí depois injeta ele para dentro das nossas, da veia novamente, né? Fazendo com que o sangue circule com ozônio, né? Exato. Tem algum tipo de contraindicação esse tipo de procedimento, doutor? Qualquer pessoa pode fazer? Olha, normalmente qualquer pessoa pode fazer. Tem uma única contraindicação, que é pessoas que têm uma enzima do sangue baixa para esse procedimento da autoemo maior. Então, não é aconselhado para ele? Não é aconselhável para ele. Mas é uma patologia, uma alteração rara e que a gente consegue detectar com exames. Por isso que é importante estar sempre orientado de um bom médico. Exatamente. Para você não fazer a coisa em qualquer lugar, né? É muito importante que esses procedimentos que a gente está falando aqui, você procure um médico capacitado, habilitado, seja Dr. Renato, lá na clínica Dr. Renato e Bender, seja, lá na clínica Dr. Guzmão e Bender, seja em qualquer outro lugar, procure um médico que esteja habilitado para que você consiga ter o melhor tratamento da forma assertiva e objetiva, para que tu consiga conquistar o resultado que você quer, né? O exame, o ozônio, o tratamento retal, provavelmente deve ser as pessoas devem ter um tipo de preconceito com relação a ele por ser retal. Porém, acredito eu que não deve doer, eu nunca fiz o retal, mas pretendo fazer o ozônio retal, porque eu já li diversos benefícios do ozônio retal. E quando o assunto é performance, quando o assunto é qualidade de vida, quando o assunto é ter mais disposição e energia, sem vender o agora para comprar o futuro, sem vender o futuro para comprar o agora, eu sou o cara que testo tudo. Então, o ozônio retal, ele é Fala um pouquinho desse procedimento, doutor, como é que funciona? É com seringa, não é com seringa, dói, não dói, tem desconforto, não tem, como é que funciona isso aí? Ele é bem tranquilo. Na realidade, se injeta uma quantidade X, dependendo do caso de ozônio, utiliza-se uma sondinha junto com um lubrificante, o machilo gel antes, e é injetado com uma seringa dentro dessa sondinha. Realmente é muito mais a coisa do preconceito. Eu já fiz, é uma coisa que não é desconfortável de maneira nenhuma, mas existe aquele preconceito. Sim. Mas é efetivo e altamente eficaz como uma via sistêmica. Perfeito. Então aqui falamos de algumas formas de você encontrar o ozônio, como utilizar o ozônio para ganho de performance, antibactericida, antifungicida, uma arma super potente aí no ganho de performance. Tu pode falar um pouquinho, doutor, como é que o atleta poderia usar para o ganho de performance, além dessas intramusculares, além dessas... como é que ele poderia... antibactericida, já sabemos que não mata as bactérias, antifungicida. Tem mais alguma coisa que o ozônio possa trazer, por exemplo? Trazer mais energia e disposição? É possível que o ozônio traga? Eu não colocaria mais energia e disposição, mas eu colocaria
que ele seria importante naquela prevenção dos radicais livres, naquela prevenção da inflamação de baixo grau que sempre acompanha quando nós utilizamos treinamentos intensos, competições intensas. Acho que essa melhora de imunidade e de melhorar o perfil de radicais livres que acabam lesando a parede celular pode ser muito interessante em quem está, vamos dizer assim, abaixo do mau tempo. Perfeito. Então, tu falou uma coisa interessante, né? Ele é anti-inflamatório, então ele trabalha na inflamação do organismo, reduzindo a inflamação do organismo do atleta, correto? Isso. E diminui radicais livres também, que é um fator de envelhecimento e de lesão e de vários problemas. A gente sabe que o organismo inflamado é a casa da doença, né? E a casa da lesão. Então, só por isso, já é o suficiente para o atleta talvez buscar formas de colocar isso talvez na sua rotina de prevenção de lesões e tratamentos, né, no esporte, né? Certo. Sensacional, doutor. Mais alguma informação? Agora temos que falar um pouco da proloterapia. Esquecendo da proloterapia. Proloterapia. O que seria a proloterapia, doutor? Também é uma técnica muito antiga que, com muito estudo, com bastante casuística, principalmente também em lesões musculoesqueléticas, superficiais, articulares, com uma maneira de acelerar a regeneração. Nada mais é do que a injeção superficial de glicose hipertônica, umas diluições que se faz dependendo do caso, intraarticular é uma concentração, peritendina é outra. Qual é o objetivo de a gente colocar glicose dentro do lado de um tendão, por exemplo? Sim. É fazer uma inflamação inicial, controlada, porque toda a regeneração de uma lesão começa com um processo inflamatório inicial, que vão ativar as plaquetas, que vão ativar todos os fatores de coagulação, que vão começar a cicatrizar o tecido até remodular ele depois. Então a gente faz uma pequena inflamação dizendo para o organismo, ó, aqui tem que regenerar. E aí, em cima dessa pequena inflamação, o organismo acelera a recuperação, acelera a regeneração. Sensacional. Então é uma técnica também interessante, mais uma técnica que a gente tem para lançar a mão dependendo da situação. E pode ser feito na clínica e no consultório também. Também, tudo na clínica e no consultório. Legal. E uma técnica não elimina a outra? Não, muitas vezes se associa, depende muito do caso, né? Perfeito. Da lesão, do local. Da lesão, do local, exatamente. Sensacional. Sempre é bom ter uma caixa de ferramentas cheias. Ainda mais que a gente abre e pode usar a ferramenta adequada para aquele caso. Ainda mais quando a gente está falando disso aqui, né, doutor? Exatamente. Desse sistema extremamente complexo que a gente simplesmente mal conhece, né? Exato. A evolução da medicina lá acontece de uma forma muito exponencial, mas ainda assim o corpo humano é um mistério, né? Para a ciência, para a medicina. Então, quando a gente tem essas ferramentas dentro daquela nossa caixa de ferramentas, eu acredito que a gente maximiza a possibilidade de evitar lesões, de aumentar a performance e de fazer com que esse atleta ele consiga se diferenciar do seu concorrente, que não está tendo acesso a um conteúdo como esse, que não está tendo acesso a um tratamento como esses que a gente falou. Eu acredito que um atleta que chega lá, que um atleta que efetivamente constrói um legado, deixa o nome marcado na história, se a gente for pegar os exemplos que a gente tem, doutor, são atletas que fizeram 1% a mais do que todo mundo. Exatamente. Porque se trabalho duro fosse suficiente, faltaria lugar no pódio para todo atleta campeão. Exatamente. Então, essa diferença é prevenir a lesão rapidamente, precocemente, é você tratar a lesão de forma mais rápida e efetiva. É você ter acesso a esses conteúdos que ele está tendo aqui, a esses recursos que o senhor está ensinando pra gente. É isso que transforma um atleta de elite num atleta vencedor. Um atleta amador para um atleta de elite. Um atleta de elite num atleta vencedor. Eu acredito que é isso. Então, matamos mais uma, né, doutor? Matamos mais uma. Acho que foi bem explicativo.